Olá, eu sou Maurício Casemiro e nesse vídeo eu vim trazer para você o meu primeiro Reviver do meu primeiro vídeo do canal. Pode conferir aí. Há 18 anos atrás eu iniciava esse canal aqui para começar a falar de tecnologia, para começar a compartilhar conhecimento e ajudar pessoas, assim como eu era ajudado em muitos vídeos quando o YouTube surgiu. Comecei colocando vídeo dos meus alunos lá na Eurodata, que foi uma escola em que eu fui instrutor de informática, despretensiosamente, com o celular câmera VGA daquela época, né? Coloquei vídeo de churrasco da família, começou assim meu canal. Depois comecei a colocar coisas do trabalho, né? Quem me trouxe para essa levada de interesse, né? E o YouTube já ali funcionando, surgiu, não era nem da Google ainda, foi a Microsoft por conta de uma plataforma que tinha anteriormente chamada de Microsoft Answers, onde você colocava perguntas ali para as pessoas, a comunidade técnica te ajudar. Tava com problema de Windows, de Office, de qualquer produto Microsoft, mas você não tinha conhecimento técnico para resolver, criava uma conta, um perfil no Microsoft Answers, publicava suas dúvidas, suas perguntas com prints, com códigos, e a comunidade técnica dos profissionais que já trabalhavam com aqueles produtos, aqueles softwares, aqueles serviços, né, certificados ou não, MVPs, né, com título de reconhecimento ou não, né, sendo conhecedores do produto, iam lá e encontravam aquilo, aquelas perguntas, aqueles questionamentos, aquelas solicitações de ajuda, por isso Answers, né? Ia lá e respondia, ajudava, assim como também em outras plataformas da Microsoft. O TechNet, para quem era da parte de infraestrutura, o MSDN, para quem era da parte de desenvolvimento, aí os developers, né? E assim surgiu o canal. Meu primeiro vídeo, claro, eu publiquei uns vídeos que não tem nada a ver hoje com o tema do canal, que é business, é tecnologia, é marketing digital. Esses vídeos que eu comentei com vocês, churrasco da família, coisas que não eram do trabalho, esses eu apaguei, esses foram os primeiros. Apaguei porque não tinha relação com o canal, foi um teste que eu fiz lá, eu nem tinha pretensão de profissionalizar o canal. Mas o primeiro vídeo que eu detectei, que já era a intenção de ajudar para depois profissionalizar, esse eu mantive e se tornou o primeiro vídeo. Você vai ver que é sobre como você ajustar lá uma imagem, algum texto dentro de um cabeçalho do Microsoft Word 2007, lá na época do Windows Vista. Então eu vou começar com o Reviver desse vídeo aqui. Vou fazer um reavivamento, eu vou atualizar para hoje. E é claro, trazer a informação mais completa. Naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha as certificações que eu tenho hoje, tá certo? Então assim, ó, eu só vou explicar mais nesse vídeo mesmo, tá? O pessoal às vezes não gosta, né? Acha que a gente tá protelando, mas eu gosto de explicar. A partir dos próximos, desse programa que eu tô criando aí, de atualização de vídeos, eu só vou começar já logo com mão na massa aqui, tá certo? Então vamos lá. Para que eu uso cabeçalho e rodapé? Você já parou para pensar? Para que tem cabeçalho e rodapé dentro de uma página virtual ali, que seja um A4 ou uma A3, enfim, com orientação vertical ou horizontal, que você vai desenvolver um texto, vai redigir um texto? Pensa um pouquinho. Porque é o seguinte, muitas pessoas utilizam o Microsoft Word para construir textos que vão ficar no mundo digital. Então você constrói ali, hoje não mais doc, né? Porque doc ficou na época do Windows XP, a extensão .doc. Com o Office 2007 aí, portanto com o Microsoft Word 2007, entrou o XML, e aí virou DocX, tudo que era XLS virou XLSX, tudo que era PPT, né? São as extensões aí nativas do Microsoft Office. Tudo que era apresentação do Microsoft PowerPoint, então lá no Office 2003, época de Windows XP, era .ppt, aí quando surgiu o Windows Vista, Microsoft Office 2007, virou .pptx. Então, na verdade, acrescentou-se o X no final das extensões e dentro do arquivo, né, nas engrenagens do arquivo, você tem ali linguagem XML, que possibilitou metadados, hashtags, né? Deixou o documento mais profissional, mais completo. A parte de construção do documento ficou bem melhor, inclusive o tamanho reduziu. Que engraçado, né? Você ganhou recurso e o tamanho reduziu. Faz um teste aí, gera um documento, salva esse documento no modelo velho, que dá para fazer isso, é só em salvar como, escolhe lá .doc, que é Office 2003, se for seu Word, vai ser o Word 2003, vai estar aí, posso até fazer um teste aqui com vocês, e depois pega esse mesmo arquivo sem alteração nenhuma, salva como,
e aí salva no modelo tradicional do Word, por exemplo. Você vai ver que você vai ganhar espaço na versão mais atualizada, que é o, se for o Word, né, .docx, tá? Mas, voltando à nossa pergunta, para que serve cabeçalho e rodapé? Então, para documentos digitais, você tem, e eu estou com físico aqui para explicar, porque isso também transpassa para o físico. O que acontece? Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aqui. Isso aqui é uma folha que eu uso A4 para diversos assuntos dentro da minha empresa, dentro da consultoria. Então, se eu quero redigir lá um documento na mão, uma carta, alguma coisa, eu uso isso aqui. O que é isso aqui? É o famoso papel timbrado. O que é um papel timbrado? Ele pode ter diversas configurações, tá? Ele pode ser A4, A3, A2, tá? Metade ou até maior, enfim, depende para a finalidade que você vai utilizar. A minha finalidade é de documento padrão, é de contrato, é de carta, alguma coisa do tipo, né? Que vai ir dentro de uma pasta padrão. Então eu uso o padrão A4, mas não me impede de usar um padrão com menor tamanho ou maior tamanho, com menor ou maior dimensão. Isso no mundo físico. Tá? Porque no mundo digital não faz tanto sentido você tem um arquivo, você trafega esse arquivo por e-mail, enfim, por software de chat, como o Teams, o Zoom e por aí vai. Como eu uso fisicamente isso aqui, eu tenho uma pilha de documentos, né? Do lado eu peguei uns exemplos aqui, ó, de uma quantidade, mas eu tenho uma pilha, assim, bem grande desses papéis timbrados aqui. Porque eu uso para poder emitir, para poder construir ou imprimir, aí sim, né, passando do meio digital para o meio físico, documentos profissionais, documentos que vão ser vão receber o carimbo de CNPJ da empresa. Eu tenho o carimbo físico aqui, uso o carimbo digital também quando necessário. Então, quando eu tenho essa necessidade de ter um documento físico para poder ou imprimir ou redigir na mão e aí assinar embaixo, carimbar, colocar isso no envelope, mandar o boy entregar, eu uso meu papel timbrado. Ao invés de ter que construir do zero, você está vendo aqui em cima, já tem logotipo, vou tentar aproximar aqui. Já tem logotipo, então quer dizer, traz um profissionalismo maior ao documento, traz uma confiabilidade de quem está recebendo, de que é daquela empresa aquele documento, né? Traz a identidade, né? Ele traz ali a construção da identidade visual também. Embaixo, no meio, vocês podem ver que está livre para eu escrever ou para eu imprimir. E embaixo, opa, perdão, bati no microfone aqui. Eu tenho informações que são úteis também. Então vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho uma linha tracejada aqui que separa Vision Share Tecnologia Itapecerica da Serra, que é onde fica o meu escritório, endereço completinho até o CEP, o meu telefone comercial, o site. Então se a pessoa recebe esse documento, já tem informações básicas de contato aqui embaixo, físico ou digital, para agendar uma reunião, ligar, falar com a pessoa responsável, né? E ela pode armazenar, a pessoa que recebeu esse documento, ela pode armazenar com mais segurança, por conta de ser um documento que já tem ali uma identidade visual, que já tem um carimbo, algo do tipo, tá? Papel timbrado é um exemplo, onde que eu posso desenvolver esse tipo de coisa com o cabeçalho, que é a parte de cima, né? E rodapé. Vocês vão ler muito em documentos como header e footer, né? Livro, pessoal. Livro, apostila, você já viu que todo livro tem ali em cima o título, né? Às vezes tem o capítulo para você não se perder, né? Ao folhear as páginas. Quer ver? Vou pegar um rapidinho aqui. Ó, peguei um qualquer aqui só para demonstrar, tá? Inclusive eu vou começar a fazer bastante resenha aqui no canal. Vou pegar aqui para vocês verem, ó. Esse livro, por exemplo, você pode ver que no modelo dele aqui, vou mostrar ele mais de longe e depois um pouco mais perto, para vocês verem que aqui em cima existe um padrão, ó, tanto na página esquerda quanto na página direita. E embaixo também, que geralmente é a numeração da página, né? Página 1, 2, 3, 545. Eu estou na página 49. Se eu mudo para 50 e 51, respectivamente, ele mantém os padrões aqui em cima. E isso é cabeçalho e rodapé. A pessoa que foi diagramar, né, que digitou, que diagramou esse livro aqui, antes da impressão, usou um software que tem o gestor de cabeçalho e rodapé. Poderia ter sido até o Microsoft Word, tá? Antes de passar para a gráfica, para a parte de diagramação e de fato impressão do livro. Então, livros, apostilas, qualquer documento oficial, documento profissional, como por exemplo esse aqui que eu falei para vocês,
tá? Que você pode utilizar. Nosso Microsoft Word faz isso perfeitamente e muitas pessoas, a maioria delas, usam Word para fazer isso. Então vamos lá. Parte teórica explicada, vamos para a prática, que é muito simples, muito rápido e muito prático. Vou acionar aqui um documento em branco. Documento em branco. Essa parte, você sabe, do Word aqui, ele representa uma folha sulfite física, tá? Tanto que ele tem a aparência e a dimensão de uma folha A4. Você pode deitar ela, mudar a orientação, mas vamos usar o padrão que é a vertical, tá? Quando você começa a digitar, você já tem aqui uma delimitação que você começa, tá vendo, nessa parte aqui e a partir daqui, porque tem as réguas, né, das margens. Então, eu não posso começar aqui se eu tenho uma margem padrão que horizontalmente ela tem essa delimitação e verticalmente não dá para ver, mas é aqui, ó. Se você seguir a linha, é por onde ela começou aqui. Por isso que eu não pude escrever aqui mais para cima. Tem várias justificativas de esses padrões serem assim no Microsoft Word. E uma das justificativas é que essa porção aqui, essa área que fica mais vazia, ela é reservada para o cabeçalho, para o header. Do mesmo jeito que aqui embaixo, quando eu começo a escrever alguma coisa, deixa eu dar alguns enters aqui. Olha lá, antes dele fazer a quebra de página, a gente vai ver isso aqui no canal, vai ter o curso, inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou colocar na tela para vocês a minha plataforma de treinamento EAD. Eu já tenho um curso lá, básico para iniciantes no Microsoft Word, que é gratuito, você pode se inscrever e fazer o curso completo. Estou gravando o curso intermediário e avançado, tá? E paralelamente a isso vai ter o curso completo para quem quiser adquirir os 3 módulos, começar do zero, sem saber nada e ir até o avançado para tirar a certificação MOS. O que é uma certificação MOS? Né? Maria Ovo Salada, Microsoft Office Specialist. Você pode ser especialista certificado com a certificação MOS. Em Word, PowerPoint, Excel, né, nos softwares separados, você tem 3 categorias ali, Specialist, Master, Expert, que é a última, ou você pode também ter sua certificação nesses 3 cenários aí para todo o Office. Para cada um dessas certificações, você tem uma prova que você faz aí para você tirar sua certificação e amarrar na sua conta Microsoft, né? E ter o teu transcript ali para apresentar para contratações em empresas ou até para, se por exemplo o teu chefe estiver te solicitando isso para subir de cargo, né? Não, tira a certificação lá que a gente conversa aqui e aí você sobe de cargo, alguma coisa do tipo. Então, fica de olho aí, coloquei para vocês aí, tá? Se quiser fazer curso na minha plataforma, fica de olho que vai sair o completo de Word, Excel, PowerPoint, tá? Em todos esses cenários. Básico, intermediário, avançado e o completo dele, tá bom? Tem de Excel gratuito também já lá, viu? Word e Excel já tem lá gratuito, que são os 2 básicos, tá? Bom, então você vai ver que a folha termina aqui embaixo. Dá para anotar aqui, ó. A folha está terminando aqui embaixo. Se eu der mais um Enter, eu descubro, ó lá, gerou outra página, teve quebra de página. Então eu vou dar um backspace para voltar para ficar uma folha só e mostrar para vocês que conforme eu vou digitando, olha só, ele passou para outra página porque não foi o suficiente. O restante que tinha de espaço é para o rodapé. Então, se eu apagar, ó lá, vou apagar esse G, ele volta para a linha de cima e volta para a primeira página. Abortou de novo a criação da segunda página. Só para mostrar para vocês que esse espaço aqui é do footer, é do rodapé, tá? Que é mais ou menos o mesmo espaço que eu tenho reservado para cabeçalho no sentido de centímetros ou polegadas. Então, dito isso, né, para a gente entender quais são os padrões do Microsoft Word, agora eu vou mostrar para vocês como que eu edito, como que eu crio, nesse caso eu vou criar, porque não existe ainda, né, o conteúdo, existem as áreas, os espaços, que inclusive quando você começa a digitar, como vocês viram, nem mexe com cabeçalho e rodapé, ele já vai para conteúdo, isso aqui é conteúdo da página, do arquivo ali de texto, tá? Como é que eu edito? Primeira opção, guia inserir da ribbon, né, da faixa de opções do Microsoft Word. Aí você vai ter o grupo de opções chamado cabeçalho e rodapé, tá quase no final aqui, tá vendo? Com esses 3 grupos de ferramentas, né, que é cabeçalho, rodapé e número de página. Vamos mexer com o cabeçalho por enquanto.
É um grupo de ferramentas, portanto tem ali a setinha de expansão, o expansor. Você clica e você vai ter aqui alguns templates, né? Templates são modelos, são trabalhos que já foram feitos ali para você não começar um trabalho do zero. Então você vai notar que você tem aqui um template que te traz algo muito simples, que ele chama inclusive em branco, só para você digitar conteúdo, tá? Vamos escolher para você ver o que acontece. Eu vou clicar e vou escolher esse primeiro template chamado em branco, olha lá. O que acontece? Agora você já vê delimitado por conta desse tracejado aqui horizontal e essa tag, né, dizendo que ó, isso aqui é um cabeçalho, o que está acima dessa linha tracejada é cabeçalho. E você tem aqui um controle, que na verdade é uma indicação para você começar a digitar. Eu posso começar a digitar qualquer coisa, né? Para esse meu papel timbrado, na verdade eu trouxe um logotipo e uma faixa que traz a identidade visual do meu logotipo, que é vermelho e azul, mas eu posso começar a digitar texto, colocar tabela, qualquer tipo de conteúdo. Veja, note, o conteúdo que eu coloco numa área de conteúdo de um arquivo do Word, texto, tabela, como você já deve ter aprendido, imagens, eu posso colocar aqui também. Só que você deve tomar o cuidado, porque ali tem pouco espaço para você trabalhar. Então você não pode colocar muito conteúdo. Vai ficar uma poluição visual, né? Não vai atender ao que é o objetivo do cabeçalho e do rodapé, e você vai estar usando aí de forma antiprofissional. Não vai rolar muito. Você pode testar, inclusive, para você ver. É bom testar. Então aqui vou colocar meu nome, por exemplo. Tá? Vou começar digitando, ó, Maurício Casemiro. Texto simples, sem formatação nenhuma. Eu posso formatar a partir de agora, pelo pop-out que surgiu aqui, ou em página inicial, tá aqui, ó, fonte, parágrafo, posso colocar negrito, posso aumentar a fonte, tá vendo, ó? Enfim, qualquer tipo, posso trocar a cor, tá? E ele vai ficar aqui como conteúdo de cabeçalho. Ah, como é que eu saio dele? De algumas formas. Se eu clicar duas vezes aqui embaixo, eu saio. E você vai notar que o que é cabeçalho fica meio sombreado, parece que fica mais pálido. Ah, então quer dizer que quando eu for imprimir a página vai sair assim? Não, ele só fica sombreado no formato digital, na sua visualização aqui na tela do monitor, para te lembrar que aquilo é um cabeçalho, não é um conteúdo de página. Como é que eu volto? Bom, do mesmo jeito que eu criei, eu posso voltar em inserir, guia inserir da faixa de opções, grupo de opções cabeçalho e rodapé, grupo de ferramenta cabeçalho, e aí eu vou lá embaixo em editar cabeçalho. Aí ele volta no modelo de edição, tá? Eu poderia também, eu vou sair de outro jeito agora, que é, estando dentro do cabeçalho, não sei se você notou, acrescentou-se uma guia contextual. O que é uma guia contextual? Que surge conforme o contexto, né? Então ela não existia, só passou a existir e a ser exibida porque eu contextualmente eu entrei dentro da edição de um cabeçalho ou da criação de um cabeçalho. Vamos reproduzir de novo para você perceber que essa guia não existe quando eu não estou no cabeçalho? Vou clicar no modelo tradicional, depois eu explico como é que faz do outro jeito, duas vezes fora. Olha lá. A guia desapareceu, já não é cabeçalho, agora é conteúdo, é normal, tá? É o convencional do Microsoft Word. Então vamos lá, inserir, cabeçalho, rodapé, cabeçalho, editar cabeçalho. Opa, a guia apareceu. E tudo que está abaixo dela são ferramentas com as quais você pode trabalhar dentro de um cabeçalho, tá? Como é que eu saio de outra forma? Aqui, uma vez que eu estou dentro do cabeçalho, não aparece a guia contextual? Então vai aparecer o botão fechar cabeçalho e rodapé. Tá? Por que ele fala e rodapé? Porque quando eu ativo a edição de um cabeçalho, ou a criação de um cabeçalho, ele também já lá embaixo, vou mostrar para vocês, ativa a criação ou a edição de um rodapé também. Ah, Casemiro, se para sair você clicou duas vezes, tem o X e tem o clicar fora duas vezes, para entrar, eu posso entrar clicando duas vezes também? Também, é a segunda forma de fazer isso. Olha lá, o cabeçalho não está aqui? 2 cliques rápidos. Bem mais rápido, né, do que ir em página inicial, fazer aquele, inserir, né, fazer aquele rolê todo. Então eu sempre gosto de mostrar as diferentes formas de chegar ao mesmo resultado, porque aí você escolhe qual é a melhor forma que te atende, tá bom? Que você gosta. Bem, aqui eu posso trazer, já que eu estou colocando meu nome aqui, eu vou trazer minha imagem, olha lá, entrei, cabeçalho e rodapé, e aí eu posso trazer a imagem a partir daqui. Fica mais facilitado a trabalhar com as ferramentas de cabeçalho e rodapé. Aqui na minha biblioteca de imagens eu tenho minhas imagens usuais aqui. Eu vou trazer uma imagem padrão que eu sempre uso. Tá vendo? Olha o que aconteceu. Ele descaracterizou totalmente o meu cabeçalho. Olha que cabeçalho enorme. Não é assim que se trabalha com cabeçalho. Por que fez isso?
Porque a imagem ela tem uma resolução padrão, né? Se você pode ver, ele está mostrando aqui que é de 15 centímetros de altura por 15 centímetros de largura. Ele está entendendo como centímetro essa medida, tá? Eu que vou falar, não, é muito grande isso aqui. Ou eu venho aqui e vou diminuindo, ó, de 15 eu apago, vou falar que eu quero agora, sei lá, 8 centímetros, vou dar um tab e ele ajusta. Como a mesma altura ela está proporcional, a largura está proporcional à altura, você viu que eu mexi na altura, a largura já ajustou, senão ia ficar uma coisa achatada ou horizontal ou verticalmente, tá? Só que eu posso também ir por aqui, ó, pelas hastezinhas. Agora eu vou mexer diferente da primeira vez que foi na altura, eu vou mexer na largura e também não vai ser no teclado, vai ser assim, ó, com essas hastezinhas, com esses controles, ó lá, 7,9, enquanto eu mexo aqui, você está percebendo? A minha imagem está diminuindo altura e largura. Por que diminui a altura e largura de uma vez só? Porque está linkado, tá? Ele está linkado, é o padrão, né? Quando você mexe, faz o resize da imagem aí, que é o redimensionamento. Existe uma terceira forma de fazer isso, que eu gosto muito, que é justamente onde tem aqui estas hastes aqui, essas bolinhas aqui, ó, horizontal, vertical esquerda, vertical direita, horizontal de cima, horizontal de baixo, ou perpendicular, inferior esquerda, inferior direita, superior esquerda, superior direita. Você pode fazer o resize por aqui, é mais rápido, mais prático. Só que você tem que ter um controle maior no mouse aqui, tá? Bom, eu quero, tá vendo? Ó, até aqui ele não aumenta o espaçamento, a área do meu cabeçalho. A partir daqui eu percebo que a linha vai descendo, percebe? Olha lá, a linha descendo. Eu não quero que isso aconteça, porque eu não quero mexer nessa proporção. Então eu vou usar, muito pequenininho, claro, mas para poder exemplificar, esse tamanho aqui. Tá vendo? E vou ajustando, né? Ó, clico fora, olha como vai ficar. Clico lá dentro de novo, nosso nome está muito grudado, então peraí, eu vou deixar ele mais para cá, foi muito. Ah, a foto está muito para cima, então clico em cima dela, venho aqui nesse pop-out que surge de opções de layout e falo o que eu quero, essa minha imagem, não neste alinhamento com o texto, eu posso deixar com outros tipos de alinhamentos e o que eu vou escolher para simplificar aqui todo o processo é por cima, fazendo um replace assim, ó, tá? Aqui tá a imagem. Aí, ó, a ancoragem, ela vem padronizada. Eu preciso... que aí ele pode ficar em cima, tá vendo? Não tem problema. E não vai afetar o texto. Então aqui eu vou dar mais espaço porque eu quero minha imagem começando aqui. Aí ela fica bem alinhadinha, ó lá. Independente disso, se eu fecho a edição, ó lá, agora tá mais ok, tá? E aí você pode colocar diversos elementos aqui. Como eu coloquei imagem, coloquei texto, eu posso formatar esse meu texto. Eu posso usar para esse meu texto aqui modelos, né, estilos prontos aqui também, se você quiser utilizar. Você pode colocar uma tabela com uma linha só, que é o que eu faço num documento oficial meu aqui, já já eu mostro para vocês. E aí é o seguinte, você vai escrever um livro, o título você coloca, né, mantém lá sempre o título do capítulo. Como é que eu numero isso? Tem que colocar manual? Não. Aí você tem um outro recurso com o qual você pode trabalhar. Se você voltar lá em inserir e vir aqui, eu vou pular o rodapé, tá? Pra gente falar do rodapé depois. Número de página, você vai ter aqui, ó, os números de página. No início, no fim, no meio da página, no lado direito, esquerdo, ó. Esses templatezinhos também são templates. Cada um que você escolhe, ele vai fazer de uma forma diferente. Por exemplo, se eu escolher esse aqui, esse azul ao centro, olha como ele faz. Substitui todo o meu conteúdo pela numeração de página. A partir das próximas páginas ele vai renumerando para mim. Posso trocar? Posso. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e mostrar para você que inclusive eu posso trocar o template do próprio cabeçalho. Eu escolhi aquele simples lá. Vamos escolher um diferente? Esse aqui, ó. Olha como ele colocou. Adicione um título. Tá? Isso aqui, na verdade, é uma caixa de texto, percebeu? Olha a caixa de texto aqui, ó. E vou colocar aqui, sei lá, documento ABC. E ele já tem aqui, ó, um elemento de caixa de texto também automatizado com a numeração. É como se eu tivesse vindo em inserir número de página e escolhido aqui um template ou feito formatado sem formatação nenhuma aqui, né? O padrão, sem formatação específica. E como é que isso vai se refletir? Para que, na verdade, como é que eu vou justificar
a criação de um cabeçalho? É quando você quer que se repete nas páginas. Então, quando você tem conteúdo aqui para trabalhar fora e você vai preenchendo, né, ó, vou colocar texto aqui, vou dar bastante enter para a gente simular que tem bastante textos e parágrafos aqui. Você vai notar, ó, que na criação da próxima página, não teve uma quebra de página agora, cheguei até o final do limite ali do rodapé da minha página, antes do rodapé. Olha só que interessante, ele criou também um cabeçalho já automatizado com a numeração sequencial. Olha lá, documento ABC, só que é a página 2. Então ele está lendo assim, ó, página 2 do documento ABC. Vamos ver se ele gera uma página 3 do documento ABC? Vai gerar. Olha lá, mais uma quebra de página e está aqui embaixo. Ó, 3. Tá meio apagadinho, né? Mas se eu clicar para editar, ó lá, é um número sequencial e ele faz isso para mim automaticamente, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que faz para ele começar a numerar a partir da página 3. Eu quero que ele comece a numerar a partir da página 5. Não, eu preciso que ele numere a partir de pelo menos da página 2, porque a capa 1, a página 1 vai ser a capa do meu trabalho, do que eu quiser construir ali, né? Ou a página 1 é a capa e a página 2 vai ser o índice, o sumário. Então eu quero que ele comece a numerar e contar e colocar cabeçalhos repetidos, automatizados a partir da página 3. Eu vou ensinar numa próxima aula, tá? Inclusive, deixa aqui nos comentários se você quer ver alguma coisa mais específica. Se você está gostando do vídeo, dá um like que ajuda o canal a se manter no ar. Você fortalece o canal, me ajuda a manter aqui sempre, trazer novidades para vocês, te ajudar, e você me ajuda dando um like, se inscrevendo no canal. Se não se inscreveu ainda, pode se inscrever, vou ficar muito feliz, tá? Se quiser compartilhar com seus contatos aí os meus vídeos, o meu canal, também fico muito contente. E se você quiser receber notificações para quando eu publicar novos vídeos, sempre estão saindo novos vídeos aqui no canal, tá? Cada vez mais na semana, pelo menos 3 na semana, e lives à noite, às 20 horas, às 19, 19h30. Ativa o sininho, que o sininho vai te notificar, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho, gostou do vídeo, dá um like, isso me fortalece, isso fortalece o meu canal e a trazer conteúdo sempre para você aqui, tá? Então veja só, consegui desenvolver dessa forma. Vou fechar a edição do cabeçalho e rodapé e vou ir para a terceira página e vou também editar agora o rodapé. Não é muito diferente do cabeçalho, a mecânica é a mesma. Se eu clicar em inserir, tá vendo? Cabeçalho e rodapé, só que agora rodapé, eu tenho os modelos de rodapé, vamos escolher um diferentão aqui. Ó. Esse aqui, por exemplo, com numeração e com controle de data. Olha lá, é um template. Ó, tem uma linha, inclusive, lá embaixo, ficou bonitão. Tá? Olha lá, eu tenho agora cabeçalho, tenho o rodapé. A data é um controle, não é apenas um lugar para eu digitar. Você pode ver que ele está dizendo aqui, ó, é um controle de data. Então, se eu clicar no botão hoje, ó, o controle de calendáriozinho, ele já vai trazer sempre a data de hoje, ou seja, a data que você está gerando aquele documento, conforme você clica no controle de calendário, tá? Se eu parar de editar... Opa, a minha Siri respondeu aqui, tá meio doida. Tchau! Nem falei Siri nem nada, minha Siri ativou do nada. Dá um medo nessas assistentes virtuais aí. A Ale... Não posso falar o nome, senão ela responde também. Sai respondendo aqui sem a gente chamar. Inclusive vai ter vídeo de Alexa no canal, tá? Fique esperto para quem tiver curioso aí. Eu sei que a Alexa já está há muito tempo no mercado, todo mundo sabe mais ou menos o que ela faz, né? Assistente pessoal digital, mas eu quero justamente mostrar o quanto que ela evoluiu durante esse tempo aí de Amazon Alexa, né? Os dispositivos Echo e também a Siri, o Google Assistant e por aí vai. Você viu? Consegui editar. E ele colocou já o cabeçalho da página 1, desculpa, o rodapé da página 1, o rodapé da página 2, ó lá, com a data bonitinho, se eu clicar assim dá para ver melhor. Olha lá, rodapé e o delimitador para baixo, tá bom? Agora é o seguinte, meu amigo e minha amiga, você vai pegar a sua página, deixa eu pegar aqui, ó, remover essas quebras de páginas aqui para a gente ter uma página só, você vai mandar bala no seu conteúdo, vai começar a colocar aqui o capítulo 1 do que você quiser, eu estou imaginando que seja um livro, tá? Aí você vai colocar conteúdo, parágrafo 1, 2, 3, tabela, smart chart, o que você quiser, e dá enter, quebra de página. Quando você for ver no teu projeto final, você já vai estar com todas as páginas numeradas, com os cabeçalhos e rodapés todos prontos ali, tá? Deixa eu mostrar um trabalho que eu já fiz, na verdade é um template, é um modelo que eu construí e que eu uso esse recurso, né, de fato, na real. É um documento comercial meu aqui da empresa, tá? Que é uma proposta de prestação de serviço. Tá aqui na minha biblioteca de documentos, se eu não me engano, deixa eu ver.
Ah não, tá no meu OneDrive for Business aqui. Acho que tá em modelos. Achei, tá aqui, ó. Tá na nuvem, né? Olha lá. Eu vou criar uma cópia aqui, colocar na área de trabalho só para a gente não mexer naquela nossa original. Tá vendo? Documento do Microsoft Word, tem a extensão DocX, a extensão nova, né, do Microsoft Word. Eu vou abrir e vocês vão ver a estrutura da minha proposta técnica. Essa aqui é a minha folha de rosto, seria a capa do documento. Ela é diferente, você vê que o cabeçalho dela é uma imagem ali, né? E que o rodapé dela também tem rodapé. Se eu clicar, vocês vão ver que tem, ó. Inserir cabeçalho e rodapé. Vamos editar o cabeçalho. Ó, meu cabeçalho é uma imagem pura. E o meu rodapé é esse textinho aqui embaixo, ó lá. Rodapé de primeira página, olha que diferente. É isso que eu vou ensinar em outra aula. Diferenciar um rodapé de primeira página, de segunda página, de terceira página, para eles serem diferentes, tá? E não iguais. Aí eu tenho aqui, ó, o cabeçalho da minha segunda página, que a minha segunda página já é o índice, o sumário da proposta. Notou que eu coloquei aqui, ó, tabela, texto, formatação de texto, uma imagem dentro de uma célula de uma tabela e por aí vai. Embaixo também, no rodapé, ó lá, uma tabela com linhas e colunas, tá? Com texto também, com controle de data automatizado para ele puxar a data do relógio, do sistema, a data atual, não precisa ficar colocando na mão, tá? Então, ó lá, numeração, ele informa inclusive, ele sabe que tem 17 páginas do documento e que essa é a terceira página do documento. Então, quer dizer, passou a contar a página a partir daqui, tá? Na verdade, tem uma segunda página de controle de versões, ele passou a contar a partir daqui, porque eu pedi para ele contar a partir da segunda página, não a partir da primeira, quando eu comecei a colocar o controle de numeração aqui de páginas, tá? E veja só, tenho em todas as páginas os mesmos cabeçalhos, tá vendo? As páginas são diferentes, os conteúdos, e os mesmos rodapés. Olha só que interessante, profissional, vai te economizar um tempo absurdo, tá? Mas você que é da área comercial que constrói muitos documentos que são padrões ali, né? Fazer na unha não dá mais, tá? Mesmo um Ctrl+C, Ctrl+V hoje, poxa, olha a quantidade de páginas que eu teria que fazer Ctrl+C, Ctrl+V a cada proposta que eu crio aqui, tá? Não, eu automatizo o máximo que eu posso, o Word me possibilita isso, através dos cabeçalhos e rodapés, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa um like, assina o canal, ativa as notificações, isso me ajuda a manter o canal no ar, tá? E o que você quer ver no canal, você pode deixar nos comentários aí, que eu olho com muito carinho. Se eu não responder pessoalmente na mão, no texto, no teclado, eu respondo no Casemiro Responde, então fica de olho aí no canal, tá? Deixo mais uma vez aqui o hiperlink da minha plataforma de treinamentos, onde já tem um treinamento básico de Microsoft Word que é gratuito. Vou postar o intermediário, que vai ser pago, o avançado, que também vai ser pago, mas o preço é irrisório, é lá os seus R$ 26,90, R$ 29,90. E vai ter também o treinamento completo, que é a união desses três treinamentos aí, ou em um pacote ou em um curso só, com mais duração aí de carga horária, tá certo? visionshare.treinamentos.com, tá ok? No mais, minhas redes sociais, meus contatos, e-mail, WhatsApp, tá tudo na descrição do vídeo. Eu vou colocar uma bannerzinha para facilitar para vocês aí também, tá certo? Pessoal, eu espero que tenha gostado dessa aula sobre como trabalhar com cabeçalho e rodapé no Microsoft Word. Vai servir aí até para você que está se adequando ao ABNT, né, as regras, né, de documentações. Vou falar muito sobre a ABNT no canal, tá, a partir dos próximos vídeos que vierem. De ISO também, né, dos documentos ISO, das regras ISO para documentações. Então fica de olho. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo.